Graças a Deus, irmãos, estamos dando continuidade à nossa campanha de leitura bíblica. Hoje nós vamos ler capítulo 24, 25 e 26 de primeiro livro de Crônicas. Então você é convidado a abrir a sua Bíblia conosco e fazermos a leitura desse dia. Então no capítulo 24 está escrito: E quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão foram Nadab e Abiú e Eleazar e Itamar. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos, e Eleazar e Itamar administravam sacerdócio. E Davi repartiu, como também a Zadok, dos filhos de Eleazar, e a Aimeleque, dos filhos de Itamar, segundo o seu ofício no seu ministério. E achou-se que eram muito mais os filhos de Eleazar entre os chefes de famílias do que os filhos de Itamar, quando os repartiram. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes das casas dos pais, mas dos filhos de Itamar, segundo as casas de seus pais, 8. E repartiram por sortes, uns com os outros, porque houve maiorais do santuário e maiorais da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar como dentre os filhos de Itamar. E os registrou Semaías, filho de Natanael, o escrivão dentre os levitas, perante o rei, e os príncipes de Zadok, o sacerdote, e Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas. Uma dentre as casas dos pais se tomou para Eleazar, e se tomou outra para Itamar. E saiu a primeira sorte a Joiaribe, e a segunda a Jedaías, a terceira a Harim, e a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Cós, a oitava a Abias, a nona a Jesua, a décima a Secanias, a undécima a Eliasibe, a duodécima a Jaquim, a 13ª a Rupá, a 14ª a Jezebeabe, a 15ª a Bilgá, a 16ª a Imé, a 17ª a Rezi, a 18ª a Rapizes, a 19ª a Pataías, a 20ª a Jezequel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamu, a 23ª a Delaías, a 24ª a Maazias. O ofício desses no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo lhe fora ordenado por Arão seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha ordenado. E do resto dos filhos de Levi, dos filhos de Anrão, Soubael, dos filhos de Subael, Jedaías, quanto a Reabias, dos filhos de Reabias, Isias era o chefe. Dos Issaritas, Selemote, dos filhos de Selemote, Jaate, dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, Jecomeão, o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Sami, e o irmão de Mica, Issias, dos filhos de Issias, Zacarias. Os filhos de Merari, Maele e Muzi, dos filhos de Jaazias, Beno. Os filhos de Merari, de Jaazias, Beno e Soão, Isacu e Ibre. De Maele, Eleazar, e esse não teve filhos. Quanto a Quis, dos filhos de Quis, Jerameel. E os filhos de Muzi, Maele e Eder e Jerimote. Estes foram os filhos dos levitas segundo as suas casas paternas. E também eles lançaram sortes igualmente com seus irmãos, os filhos de Arão, perante o rei Davi, Zadok e Aimeleque, e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas, o chefe da casa dos pais, e bem assim seu irmão menor. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, com alaúdes e com saltérios, e este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Asaf foram Zacu e José e Netanias e Azarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo da direção do rei Davi. Quanto a Jedutum, foram os filhos de Jedutum, Gedalias, Izeri, e Jesaías, e Asabias, e Matitias, 6 a cargo do seu pai Jedutum,
para tanger harpas, o qual profetizava, louvando e dando graças ao Senhor. Quanto a Emã, os filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, e Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, e Ramonte-Ezé, Josbecasa, Malote, Roti e Maziote, todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, nas palavras de Deus, para exaltar a corneta. Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses estavam ao lado de seu pai, para o canto da casa do Senhor, com saltérios, alaúde e harpas, para o ministério da casa de Deus, e ao lado do rei, Asaf, Jedutum e Emã. E era o número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, 288. E deitaram as sortes acerca da guarda, igualmente assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. Saiu, pois, a primeira sorte a Asaf, a saber, a José, a segunda Gedalias, e eram ele e seus irmãos e seus filhos ao todo 12. A terceira Zacu, seus filhos e seus irmãos 12. A quarta Izer, seu filho e seus irmãos 12. A quinta Netania, seus filhos e seus irmãos 12. A sexta Buquias, seus filhos e seus irmãos 12. A sétima Jazarela, seus filhos e seus irmãos 12. A oitava Jesaías, seus filhos e seus irmãos 12. A nona Matanias, seus filhos e seus irmãos 12. A décima Simei, seus filhos e seus irmãos 12. A undécima Azareel, seus filhos e seus irmãos 12. A duodécima Asabias, seus filhos e seus irmãos 12. A 13ª Asubael, seus filhos e seus irmãos 12. A 14ª Matitias, seus filhos e seus irmãos 12. A 15ª Jerimote, seus filhos e seus irmãos 12. A 16ª Ananias, seus filhos e seus irmãos 12. A 17ª Josbecasa, com seus filhos e seus irmãos 12. A 18ª Anani, seus filhos e seus irmãos 12. A 19ª Amalote, seus filhos e seus irmãos 12. A 20ª Eliata, seus filhos e seus irmãos 12. A 21ª Roti, seus filhos e seus irmãos 12. A 22ª Gidalte, seus filhos e seus irmãos 12. A 23ª Maziote, seus filhos e seus irmãos 12. E a 24ª a Romante-Ezé, seus filhos e seus irmãos 12. Quanto às divisões dos porteiros dos coraitas, foi Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. E foram os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, Zebedias, o terceiro, e Jatniel, o quarto. Elão, o quinto, Joanão, o sexto, Elionai, o sétimo. E os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Josabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacá, o quarto, e Natanael, o quinto. Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também o seu filho Semaías, a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram varões valentes. Os filhos de Semaías, Otni, e Rafael, e Obed, e Elisabade, com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias. Todos esses foram dos filhos de Obed-edom. Eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes, de força para o ministério, por todos 62 de Obed-edom. E os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. E de Oza, dentre os filhos de Merari, foram seus filhos, Sinri, o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo seu pai constituiu o chefe. Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Todos os filhos e irmãos de Rosa foram 13. Destes se fizeram as turmas dos porteiros, entre os chefes dos homens da guarda, igualmente com seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor. E lançaram sortes, assim os pequenos como os grandes, segundo as casas de seu pai, para cada porta. E caiu a sorte do oriente a Selemias,
E lançou-se sorte por seu filho Zacarias, conselheiro entendido, e saiu-lhe a sorte do norte. E Obed-edom do sul, e a seus filhos a casa das tesourarias, a supinha rosa e a do ocidente, com a porta Selequete, junto ao caminho da subida, uma guarda defronte de outra guarda. Ao oriente estavam 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, porém as tesourarias de 2 em 2. Em Parbar ao ocidente, 4 junto ao caminho, 2 junto a Parbar. Estas são as turmas dos porteiros dentre os filhos dos coraitas, entre os filhos de Merari. E quanto aos levitas, Aías tinha o cargo dos tesouros da casa de Deus e todos os tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Ladã, Gersonita, de Ladã Gersonita foi chefe dos pais Jaiele. Os filhos de Jaiele, Zetão e Joel, seu irmão, estes tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor, para os aramitas, para os isaritas, para os hebronitas e para os oselitas. E Sebuel, filho de Gerson, filho de Moisés, era maioral dos tesouros. E seus irmãos foram da banda de Eliezer, Rebaías, seu filho, Isaías, seu filho, Jorão, seu filho, e Zincre, seu filho, e Selimote, seu filho. Este Selimote e seus irmãos tinham cargo de todos os tesouros das coisas sagradas que o rei Davi e os chefes dos pais, capitães de milhares e de centenas e capitães do exército tinham consagrado. Dos despojos das guerras as consagraram para repararem a casa do Senhor, como também tudo quanto tinha consagrado Samuel o vidente, Saul filho de Quis, e Abne filho de Né, e Joabe filho de Zeruia. Tudo quanto qualquer tinha consagrado estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos. Dos Isaritas, Kenanias e seus filhos foram postos sobre Israel para a obra de fora, por oficiais e por juízes. Dos Hebronitas foram Esabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que tinham cargo dos ofícios em Israel, de aquém do Jordão para o ocidente, em toda a obra do Senhor e para o serviço do rei. Dos Hebronitas era Gerias, o chefe dos Hebronitas, de suas gerações entre os pais. No ano 40 do reino de Davi, se buscaram e acharam entre eles varões valentes em Jaezé de Gileade. E seus irmãos, homens valentes, 2.700, chefes dos pais. E o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas e os Gaditas, e a meia tribo de Manassés, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Então terminamos aqui a nossa leitura bíblica de hoje. Amanhã, se Deus assim o permitir, estaremos juntos para fazer a nossa leitura do sábado. Então, amanhã, ao invés de lermos 3 capítulos, estaremos lendo 4 capítulos. Então amanhã será capítulo 27, capítulo 28, capítulo 29 de 1 Crônicas, e capítulo 1 do 2º livro de Crônicas. Então, você é convidado para estar conosco amanhã, fazendo a leitura bíblica da campanha de leitura bíblica 1 ano. Se Deus assim o permitir, estaremos juntos mais uma vez. Que Deus abençoe.